Vem buscar primeiro em mim. E às vezes a gente não entende, porque a gente não consegue ver a porta aberta, não consegue ver nada acontecendo. Mas aí Deus fala e diz: o que você tem aí com você agora muda a sua vida? Se não muda, entrega para mim. Porque quando você entrega para mim, eu mudo a sua vida, eu mudo a sua história, eu restauro, eu transformo, eu liberto, eu curo, eu coloco de pé aquele que está caído, eu dou sonho para quem não tem mais sonho, eu faço reviver aquele que está morto. Porque quando você se entrega primeiro para mim, você dá espaço para mim fazer para você. Entrega para o Senhor, faz para o Senhor, porque Ele vem e faz por você, e você fica surpreso, e todos olham e falam: não tem mais jeito. Alguém falou: pastor, aquela viúva agora vai morrer. Aí ela vai e entrega primeiro para o Senhor, e o Senhor fala: não vai mais morrer. Alguém pode estar falando: é o final. Mas Deus está dizendo: primeiro para mim, porque eu vou te mostrar que não é o final, que não acabou, e que ainda tem muito para acontecer. Amém? Eu agradeço a oportunidade. A Kedma vai adorar o Senhor aí? Ou vai dar testemunho que o Espírito Santo tocar no coração dela? Amém? Nossa Pai do Senhor, eu queria contar a bênção que, para a honra e glória do Senhor, eu comprei um violão. Amém? Aleluia! Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Que me faz
Glória a Deus. Pode, se você deixar no fundo aí, pode deixar. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, neste culto, te agradecendo, Senhor, por tudo que é qual o Senhor tem feito maravilhas, Senhor, na vida do teu povo e na vida da tua igreja. E é em nome de Jesus que nós proclamamos, Senhor, o teu nome e a tua grandeza. Senhor Jesus, sabemos do teu milagre, sabemos da tua grande mão, e eu sei, Senhor, que o Senhor vai operar maravilha nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, você que está aí ao vivo comigo, eu convido você para convidar mais pessoas para assistir conosco a esta palavra. Possivelmente você não ouviu esta palavra em lugar nenhum, porque não é o costume desta era. É bem verdade que nós falamos muito sobre os levitas, nós falamos muito sobre os sacerdotes, sim ou não? E nós muitas das vezes falamos muito e entendemos pouco. Falamos muito e entendemos pouco. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o livro de Ezequiel, capítulo 44. Verso 23. Primeira coisa, antes de eu falar sobre levitas e sacerdote, eu preciso informar qual a principal função de levitas e de sacerdotes. Sim ou não? Vamos lá? E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. Amém? Uma finalidade santa, a qual o Senhor naquela época, Deus naquela época, trabalhava na vida do povo de Israel. Deus levanta então da tribo de Arão homem para ser sacerdote, da tribo de Levi, certo? Para sacerdote, para levitas. E uma coisa que me chama a atenção é que esses homens, eles foram separados para trabalhar em benefício do povo, para servir o povo, mas em primeiro lugar ouvir a voz de Deus. E eu quero chamar a sua atenção nesses poucos minutos que eu vou trazer uma palavra ao seu coração. Você que quer que Deus te abençoe, quer que Deus tenha sobre ti a bênção de forma sobrenatural. E eu nesta hora, eu quero orar também daqui a pouco por você. Mas antes eu quero fazer aqui pequenas exposições de palavras para você entender o papel do levita e do sacerdote. Em primeira instância, e ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. Então esses homens eram separados para o Senhor. E uma coisa que me chama a atenção no mesmo texto, mais para frente, nós vamos perceber, pastora Adileia, que este povo,
esses levitas, esses sacerdotes, eles não tinham possessão de terra. Deus não dava para ele possessão na terra. Mas a palavra de Deus dizia que de Deus ia ser a possessão deles, a bênção deles iria vir direto ou diretamente de Deus. Então a posse dele não iria ser terrena, as posses dele iria estar nas mãos de um Deus que tudo pode. E o que me chama a atenção, que esses levitas, esses sacerdotes, eles tinham uma função grandiosa na casa de Deus. Interessante que podia vir uma pessoa impura, podia até vir uma pessoa que precisava de uma santificação. Então cabia ao irmão porteiro levita que estava à porta a pegar aquele animal e imolar o sangue, para que através do sangue daquele animal pudesse vir a santificação da vida de um povo, de uma família, de um pai, de uma mãe. E era através deste ministério levítico que as pessoas tomavam posse da santificação do corpo. E o que eu quero trazer no seu coração nesta hora, que ainda Deus tem levantado homens e mulheres para trazer santificação à sua vida. Deus ainda tem levantado homens e mulheres para ensinar a você discernir entre o que é santo, puro ou impuro. Deus tem levantado homens e mulheres, porém não chamado agora de levita, não chamado agora de sacerdote, mas Deus tem levantado homens e mulheres ainda com um poder de reconciliação, aleluia, de trazer pureza à sua vida. Porque, pastor, não foi Jesus que morreu? Não foi Jesus que morreu para nos garantir a minha salvação? É bem verdade que foi Jesus quem morreu para te garantir a salvação. Mas é bem verdade também que o Senhor tem levantado os homens e mulheres com braços de carne, aleluia, para quê? Com pernas de carne, aleluia, com corpo humano, para quê? Para levar uma palavra que pode transformar e mudar o seu interior, aleluia. E esta palavra, ela ainda continua poderosa para os nossos dias. E a Bíblia conta de um homem chamado Ezequias, que a qual decidiu no seu coração em fazer o melhor, em separar em quadros de levitas, cada um na sua função, sacerdotes cada um na sua função. E a Bíblia diz que a Bíblia diz que Ezequias separa no seu reinado cada um com a sua função e ordena ao povo trazer as partes do sacerdote, trazer as partes dos levitas. E a palavra de Deus nos garante, nos ensina que Ele ensina o povo a trazer a parte do sacerdote, trazer as partes dos levitas. E a palavra de Deus nos ensina que houve prosperidade naqueles dias. Houve prosperidade. Nós vamos ver no versículo 10
Versículo 9, o rei Ezequias pergunta: e ao sacerdote e aos levitas acerca daqueles montões que eles mandaram trazer, que o rei Ezequias mandara trazer para os levitas e para o sacerdote? E a palavra de Deus nos diz que aquele povo entendeu o recado, irmão Daniel. Aquele povo entendeu o recado e aquele povo trazia a parte do sacerdote. Porém, pastor Adileia, nós vamos aprender que ele só não trazia a parte do sacerdote, mas trazia também a parte dos dízimos e as ofertas. E a Bíblia diz que deu aqueles montões, porque foi sacrifício das primeiras vacas, das primeiras ovelhas. Eles levaram tudo, para o lugar determinado. E nós aprendemos com esse texto que o povo foi unânime, o povo foi obediente à palavra do rei. Levaram a parte de quem? Dos sacerdotes e dos levitas. E também levaram os dízimos e as ofertas. Pode até ser que você é homem com escorpião no bolso, mulher com escorpião no bolso, e a sua riqueza tem prendido o seu coração, e tem achado que as bênçãos de Deus é de forma mesquinha. Porém, nesta noite o Espírito Santo nos dá esta palavra para você, aleluia, abrir as mãos, aleluia, para a obra de Deus, abrir as mãos para os sacerdotes, para os levitas. Ah, pastor, já não existe mais os pastores, não existe mais sacerdote e levita. Mas eu quero aqui trazer o versículo 20. Antes do versículo 20, eu gostaria de ler o 10. Houve pergunta do rei Ezequias: por que aqueles montões? Madileia, a ordenança do rei foi dada, e o povo foi obediente à voz do rei, e trouxe então de montões a parte do sacerdote, os dízimos e as ofertas. Nós vamos perceber isto, só para você, antes de eu ir para o versículo 20, você vai perceber isso no versículo 4, que ordenou o povo e os moradores de Jerusalém que dessem parte do sacerdote e dos levitas, para que pudesse dedicar ao Senhor. Então, irmã Kedma, o rei toma uma decisão e fala para o povo: olha, traz a parte do sacerdote, porque o sacerdote precisa dedicar ao serviço do Senhor, precisa dedicar à lei de Deus. É o sacerdote que precisa dedicar à lei de Deus. E depois que esta ordem foi e se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, de mosto de azeite, de mel e de toda novidade do campo. E também dízimo de tudo trouxeram em abundância. É bem verdade que muitas pessoas colocam que a primícia é o primeiro dízimo, é a primeira oferta. Deixa eu explicar o que era a primícia daquele tempo. A primícia daquele tempo é como se fosse
o primeiro dia do trabalho, a primeira oferta era quando um gado, por exemplo, uma vaca dava cria, o primeiro bezerro era chamado como primícia. Depois do primeiro bezerro em diante, não era mais primícia, mas aquela primícia pertencia ao sacerdote e aos levitas. E o que eu quero trazer aos nossos corações, que muitas das vezes nós ministramos tanto, falamos tanto de primícia, que nós temos que dar as nossas primícias ao Senhor e não conhecemos o que é primícia. Falamos dos dízimos, falamos das ofertas. É bem verdade que dízimo é fácil nós falarmos, porque dízimo vem da palavra 10, que é a 10ª parte. Oferta é aquilo que você pode oferecer ao Senhor, mas primícia tinha nome. Primícia era a primeira parte, e por incrível que pareça, pastora Adileia, não era dada simplesmente ao Senhor, e sim aos sacerdotes e aos levitas. E a função dessa primícia era para que o sacerdote pudesse cumprir o seu mandamento, cumprindo o propósito que a qual Deus chamou ele. Então, a primícia dava condição para o sacerdote meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E era a função do sacerdote, então, ensinar os povos como deveria andar, como deveria proceder, o que era certo e o que era errado. Eles tinham a função, diaconisa Carolyn, eles tinham a função de ter ciência de toda a lei de Deus, ou toda a lei de Israel. Precisava estar na sua mente, precisava estar no seu coração. Para quê? Para poder orientar o povo. E precisava também estar em comunhão com Deus. Deus separa esses homens, para fazer a sua função em favor de vidas, em favor de pessoas. E eu não entendo nada mais, nada menos, porque era separado, irmã Adileia, aquelas pessoas, porque aquelas pessoas tinham a função de santificar outras pessoas. Elas tinham que estar lá no templo. A hora de ser imolado o animal em prol dos pecados daquela pessoa, eles estavam lá para aspergir o sangue, para fazer através da vida deles a vida das pessoas da nação santificada. Então Deus reserva para eles a primícia. Porém, Ezequias, sabendo disso, fez lembrança ao povo, percebe que o povo não estava trazendo mais a primícia do sacerdote. Nós vamos perceber porque, irmã Adileia, o povo de Israel passaram por momentos de perseguição, por momentos de prisões, e no meio de décadas, sofrendo em meio de prisões, muitos perderam a sua origem, muitos perderam a sua santificação, perderam a sua base, perderam a sua história, porque estava aprisionado em Babilônia, começou a servir outros deuses, começa a fazer o que não era ao agrado de Deus.
sacerdotes perderam a sua linhagem, porque se contaminaram com a idolatria. Pode até ser que você está encontrando nesse quadro espiritual. Olha para a direita, não sabe quem espelhar. Olha para a esquerda, não sabe como olhar. É bem verdade que nós bem sabemos que o homem é falho, mas é bem verdade também que nós sabemos, aleluia, que há um Deus, aleluia, que pode mudar a vida e o caráter, aleluia, da humanidade. E a história vai se passando até os sacerdotes se venderam, se prostituíram, indo atrás de idolatria, fazendo o que não agradava ao Senhor. Mas no meio de perseguição, em meio de conflito, deixa eu te dizer uma coisa. Pode até ser que tem pessoas perto de você que está se vendendo, já não anda mais com a vida santificada, não anda mais com a vida lavada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ainda Deus tem, aleluia, separado homens de raiz santa, aleluia. Deus tem separado homens e mulheres, aleluia, que a raiz é santa, que a raiz, aleluia, é Jesus, e a chamada está em Jesus, e não tem se vendido, aleluia, em seu ministério. Quantos já têm vendido para a idolatria humana? Quantos têm seguido outros deuses? Quantos têm seguido orientação do sujo e do imundo? Porém ainda Deus tem levantado homens e mulheres que sabem a diferença entre o puro e o impuro. Deus ainda tem levantado homens, aleluia, que sabem a diferença, aleluia, do santo e o não santo, aleluia, daqueles que estão fazendo a vontade de Deus e daqueles que não estão fazendo a vontade de Deus. Pessoas que estão dedicadas 24 horas pela lei do Senhor, está vivendo para o Senhor, está vivendo para o Evangelho. E quantas das vezes se dedica de dia e de noite em favor de pessoas? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós tratamos para a santificação de pessoas, pessoas precisam ser orientadas, pessoas precisam ser direcionadas, pessoas precisam ser ensinadas. Pessoas muitas das vezes precisam falar no nosso português, precisa de um puxão de orelha. E quantas das vezes homens a qual Deus tem chamado para esta função e mulheres que a qual o Senhor Deus tem chamado para essa função, pessoas não têm valorizado. Ah, quem me dera que eu pudesse ter a função de Ezequias para trazer ânimo ao povo, a fazer benefício das pessoas que a qual o Senhor chamou, aleluia, para cumprir o seu propósito aqui na terra. Pessoas que a qual o Senhor chama para fazer a diferença e para cumprir o ministério. E eu quero aqui ministrar no seu coração que quando o rei Ezequias pergunta para os levitas, por que aquele tanto? Porque aquele montanhas de coisas, montanhas, era tantas coisas, irmã Dileia,
que ficou à vista. Daqui a pouco, um sumo sacerdote responde. Um sumo sacerdote responde. E o interessante, pastora Adileia, ele era da linhagem de Zadok. Zadok era uma linhagem sacerdotal a qual o Senhor separa em segunda instância. Porque a primeira se corromperam, mas o Senhor fez uma nova aliança. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Tem muitas pessoas que estão na aliança corrompida, está prisioneiro do pecado porque está fazendo o desejo da Babilônia. Porém, nesta noite o Senhor chama pessoas da linhagem santa, aleluia, para fazer o propósito de Deus, aleluia. E o interessante que é através da palavra inspirada pelo Espírito Santo que você é santificado, aleluia. E aí então, irmã Carol, o Senhor, aleluia, levanta os líderes, o Senhor levanta pastores, o Senhor levanta pastora, o Senhor levanta obreiros na obra de Deus com a função de santificar a igreja, aleluia. É o Senhor quem dá, aleluia, é o Senhor quem levanta. E muitas das vezes são esquecidos. São esquecidos. Trabalha de dia e de noite. A palavra é direcionada pelo Espírito Santo. Se você se colocar, aleluia, na função que Deus te colocara, pode ter certeza, aleluia, que vai ver bênção em abastança na sua casa. E o sumo sacerdote responde para o rei, Adileia, dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e que se fartar, e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor o abençoou ao seu povo, aleluia. Sabe o que eu entendo, irmã Carol? O Senhor começa a abençoar o povo, e o povo começa a trazer o que era do sacerdote, o dízimo que era de Deus e as ofertas. E o Senhor começa a abençoar o povo. Deixa eu te dizer uma coisa: quem fecha as mãos para o homem de Deus, para a mulher de Deus, quem fecha a mão para a casa de Deus, quem fecha as mãos para as coisas de Deus, não tem bênção de Deus. E aqui o sumo sacerdote testifica. Obrigado, irmã Kelly. Testifica que veio bênção sobre a casa do povo, sobre a casa do povo. E lembrando que esse é o compromisso de Deus com o homem. Quando eu falo homem, não precisa ser do Velho Testamento. Se você do Novo tomar posse da herança de Deus, da bênção de Deus, Deus vai abençoar você de forma grandiosa. E o interessante que o papel desses homens era entrar no templo e esperar Deus falar. O papel dos levitas e do sacerdote, eles entravam no lugar santo, mas eles ficavam esperando a resposta de Deus, aleluia. Sabe o que eu quero te dizer? Nós estamos no lugar santo dos santos, aleluia, e sempre ouvimos Deus falar. O Senhor nos transmite a sua palavra. Quantos dias, quanta noite nós chegamos no templo, aleluia, não temos palavra, e o Senhor é quem dá palavra para o seu povo. Sabe por quê, irmã Adileia? Porque Deus quer abençoar o seu povo, aleluia. O Senhor quer trazer grande bonança para o seu povo, aleluia.
mas muitos têm fechado o coração. Por quê? Ah, pastor, mas como é difícil trabalhar. Ah, pastor, eu dar o primeiro dia de trabalho, levar o primeiro dia de trabalho como primícia? Não. Mas deixa eu falar uma coisa. Se o Espírito Santo te tocar nesta noite, a partir de hoje, traga da parte do sacerdote, traga os dízimos e as ofertas. Para quê, pastor? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina? Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. As primícias de todos os primeiros frutos, de toda oferta, e de todas as vossas ofertas serão do sacerdote, e as vossas ofertas, e também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote. Olha aqui o versículo, o mesmo versículo, para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. Ezequias sabia dessa promessa, sabia se ele incentivasse o povo. Olha a visão de águia que ele teve nesta hora, olha a visão que ele teve. Se eu incentivar o povo de Israel, o povo de Jerusalém, a trazer a parte do sacerdote, a bênção será sobre a casa dele, e a bênção será sobre Jerusalém.